Eu poderia indicar para você aqui, de repente, filmes, séries, que vão tomar o seu tempo, que vão fazer com que você esteja longe da pornografia. Isso é bem legal, tá? Mas eu quero aqui colocar uma indicação que você possa assistir filmes, documentários, conteúdos que são específicos para nossa luta contra a pornografia. Alguns dos melhores recursos nessa temática, nessa área, que vão ajudar você a vencer a pornografia. Então, ao invés de ver pornografia, assista. Assista o quê? Primeiro, olha, assista o documentário Brain, Heart, World. Significa cérebro, coração e mundo. É um documentário feito pelo Fight the New Drug, Combata a Nova Droga, que eles são focados em produção de conteúdo para alertar as pessoas e ajudar as pessoas a tomarem uma decisão consciente sobre parar de ver pornografia. Documentário de 3 partes, cada parte tem 30 minutos, e eles vão falar na primeira parte sobre os impactos que a pornografia traz para o cérebro, segundo, sobre os impactos que traz para o coração, e terceiro, os impactos que traz para o mundo, para a sociedade como um todo. Infelizmente não tem legendas em português, mas tem legendas em espanhol. Então, assim, se você fala inglês, beleza, assiste que vai dar tranquilo. E se você não fala inglês, mas de repente consegue pescar um pouquinho ali pelo espanhol, tem as legendas. Você pode acessar e ativar as legendas em espanhol, tá bom? Segunda indicação, outro documentário também específico sobre o problema da pornografia e mais especificamente ainda no contexto das igrejas, no contexto cristão. Documentário que se chama Heart of the Matter, ou poderia ser traduzido como o X da questão. Eles vão falar sobre o problema da pornografia e como esse é um dos maiores problemas, o X da questão, dentro do contexto das igrejas. Se você quer ver um documentário com pessoas que já passaram por isso, sejam pastores, sejam mulheres, homens que já enfrentam a luta contra a pornografia, têm conseguido vitória nessa área, documentário muito bacana. Você pode acessar o segundo link que está aqui embaixo e acessar diretamente esse documentário, Heart of the Matter. Então essas são 2 primeiras indicações que vão estar em outras línguas, tá? Agora trazendo aqui para nossa realidade aqui do Brasil, na língua portuguesa, tá? Primeira sugestão, o que você pode assistir? Maratonar as nossas séries aqui no YouTube. O Ministério Mal Que Eu Não Quero, tá? Você tem playlists para todas as nossas séries. Então eu deixei o link aqui embaixo também, você vai ver a série dos gatilhos mortais, quais são os gatilhos que fazem com que a gente caia diante da pornografia, como lidar com eles, como desativá-los, como vencê-los. A gente falou também numa outra série sobre a guerra contra a pornografia, a gente se baseou no nosso livro, O Mal Que Eu Não Quero, que é uma série de devoções sobre o texto bíblico de Efésios 6, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, sobre como que Deus nos equipa para o combate ao pecado. Então a gente pegou cada um dos itens da armadura de Deus e foi destrinchando nessa série, verificando como que o capacete da salvação, couraça da justiça, a espada da palavra, o escudo da fé, cada um dos itens da armadura de Deus nos equipa para vencer o pecado, para vencer o diabo, inclusive para vencer a pornografia. Então temos mais essa série. Temos a outra série também, mais recente, que foi a série Problema da Pornografia, que a gente falou sobre 4 dos principais problemas que a pornografia causa e como que a gente pode solucioná-los, como que a gente pode revertê-los. A gente falou sobre objetificação, a gente falou sobre o problema da pornografia no casamento, a gente falou sobre a pornografia ser como um vírus, assim como a pandemia do coronavírus. Então você pode maratonar as nossas séries. Essa é uma sugestão para você assistir nesse período que não é ver pornografia. Agora, outras sugestões de conteúdos também que vão ajudar você bem diretamente, vão trazer um conteúdo cristão. Tenho 3 sugestões para vocês. Primeiro, podcasts. Não sei quem de vocês conhece aqui. O Ministério Bibotalk. É um ministério muito legal, que tenho muita alegria em indicar, já pude conhecer o Bibo pessoalmente, e eu acompanho já há muitos anos o trabalho dele, de toda a equipe deles. Os podcasts são de extrema qualidade, e essa semana eles estão com um podcast por dia. Então você pode acessar, o link está aqui embaixo também. São podcasts que falam sobre teologia e que vão falar sobre diversas questões relacionadas à nossa relação com Deus, ao cristianismo. Tem alguns episódios também sobre sexualidade, sobre pornografia, inclusive, são bem bacanas. Recomendo para você. Outra recomendação, aqui embaixo também, o podcast do pastor Ed René Kivitz, um pastor lá de São Paulo,
da Igreja Batista da Água Branca, também acompanho há alguns anos, tem trazido reflexões específicas sobre essa questão que a gente está vivendo agora, da pandemia. O último, inclusive, ele fala sobre a questão da religiosidade meio cega, de algumas pessoas que de repente estão esperando um milagre divino e não têm enxergado que Deus muitas vezes opera os milagres por meio de nós, por meio da nossa luta na ciência, nos relacionamentos com o nosso próximo, nesse momento em que a gente precisa ajudar uns aos outros. Enfim, é um pastor muito bacana que ajuda a gente a refletir bastante. Também, por último, aqui uma indicação para você assistir é o Marcos Botelho, que também é um pastor, se não me engano, lá de São Paulo. Ele tem feito lives também toda semana com algum outro pastor. Então eles trazem uma palavra pastoral, de aconselhamento, de cuidado para com as ovelhas. Então se você tem se sentido uma ovelha ferida nesses dias de quarentena, eu recomendo que você assista às lives do Marcos Botelho com várias outras pessoas aí que vão ajudar bastante você, tá? Então esse foi o A. Para que você esteja em casa e não se veja somente diante da pornografia, a primeira recomendação é assistir. Assistir muito conteúdo bom que tem por aí, tá?